Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Isa e você está no canal da Tag Experiências Literárias, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro que veio na caixinha do mês de abril de 2018, aqui no quadro Resenhas e Reverberações. E eu tô falando desse livro aqui, ó, The Underground Railroad, Os Caminhos para a Liberdade, que foi um livro que me convenceu pela história e eu acabei gostando dele lá pro finalzinho. Antes de começar a falar do livro, eu preciso dizer que esse vídeo contém muitos spoilers, tá? Então, se você ainda não leu o livro e não gosta de spoilers, só assiste depois, porque eu vou falar sobre tudo, inclusive sobre o final. Então, vamos lá. No livro, a gente vai conhecer uma garota chamada Cora, que é escrava. Na verdade, a sua avó, a sua mãe e a própria Cora foram escravas na mesma fazenda de colheita de algodão. E então a história vai se passar nos Estados Unidos, no século XIX, quando o país ainda era meio dividido lá entre o sul escravocrata e o norte abolicionista. E a Cora, além de ser escrava, nutria um ódio muito grande pela mãe, porque a mãe, chamada Mabel, foi a única escrava que conseguiu fugir da fazenda. Porque na época os escravos tinham um desejo de conseguir fugir do sul para o norte, para tentar uma vida livre, para tentar ser uma pessoa livre, né? E a Cora não se conformava de como a mãe tinha fugido e deixado ela para trás. E ela queria muito sair de lá, porque além dela ser uma escrava, ser obrigada a fazer trabalhos forçados e sofrer maus tratos, né? Os próprios escravos que conviviam com ela ali também abusavam dela. Até que um dia chegou um escravo lá, um novato chamado César, que tinha ouvido falar de um negócio chamado Underground Railroad, que, em tradução literal para o português, é uma estrada de ferro subterrânea, que os escravos conseguiam fugir do sul no norte. E ele falou que ele queria tentar a fuga por essa rota, que escravo ele não ia ser. Acabou que fugiram 3 pessoas, uma delas ficou pelo meio do caminho logo no início. Então a gente vai acompanhar a saga de Cora e César ao longo dessa fuga. Num certo ponto da fuga, eles acabam se separando, porque no rastro deles tem um capataz chamado Ridgway, que remoe uma frustração muito grande, porque o Ridgway não conseguiu trazer a mãe de Cora, ele não conseguiu trazer de volta para a fazenda a mãe de Cora, ela escapou. Então é uma questão de honra para ele trazer Cora de volta. Então ele vai no encalço de Cora até as últimas páginas. E aí, quando eu percebi que a história seria o tempo todo assim, uma mocinha, a personagem principal, fugindo de um cara que queria capturá-la, eu falei, acho que eu não vou gostar. Porque me parecia muito mais do mesmo, já que a gente tem muitos filmes sobre isso, muitos livros também sobre isso. Só que aí veio o grande pulo do gato do autor. Porque como a gente leu aqui na revistinha, ele mesmo sempre teve um sonho de escrever uma história sobre a época da escravidão americana, só que ele não queria fazer mais do mesmo. Então ele resolveu escrever sobre a Underground Railroad de uma forma totalmente diferente, porque isso aqui realmente existiu, mas não da forma como o autor coloca no livro, né? Eu já tinha uma noção, porque eu já tinha lido sobre a Underground Railroad, eu sabia que era uma rota de fuga dos escravos do sul para o norte, só que era uma rede, sabe, vamos dizer assim, de solidariedade, onde muitas pessoas ajudavam os escravos que fugiam. Ajudavam com comida, com roupa, davam abrigo, escondiam os escravos, até eles conseguirem chegar num estado mais ao norte, que já era abolicionista, que teoricamente daria melhores condições para eles viverem. Só que aqui no livro, o autor, ele concretizou essa coisa, que era só vamos dizer assim, uma coisa abstrata. Ele colocou realmente uma estrada de ferro embaixo da terra, que saía do sul para o norte, e os escravos fugiam por ela, dentro de vagões, né, num trem. Só que ninguém sabia, aqui no livro, ninguém sabia quem construiu a estrada de ferro, ninguém sabia como é que ela funcionava e como ela era mantida, tá? A gente volta nesse assunto mais tarde. Então, como eu disse, o livro inteiro a gente vai acompanhar, né, esse caminho, essa fuga, principalmente da Cora. E o que eu achei mais interessante foi o autor querer situar a gente nos estados americanos, de como eles tratavam a questão da escravidão. Porque eles saíram da Geórgia, que era considerado o estado mais cruel assim, em relação à escravidão, né? E da Geórgia ela conseguiu chegar até a Carolina do Sul, que deu para ela uma falsa impressão de liberdade. Porque lá ela recebeu um certo auxílio, uma certa saúde, uma certa educação.
Só que, na verdade, os médicos que tinham lá, os cientistas, queriam utilizar os negros para fazer testes, experiências, inclusive testes genéticos, presta atenção nisso, cirurgias de esterilização nos negros para evitar a procriação daquela raça, né? Então, eu meio que associei com ratinhos de laboratório, que são bem tratados, são bem alimentados, recebem atenção, só que tudo isso com o segundo objetivo, né, de serem testados e até mesmo mortos. Inclusive, nesse capítulo teve uma passagem interessante que eles mostraram os estudantes de uma faculdade de medicina violando os túmulos, que os estudantes utilizavam os corpos para dissecar, para estudar, ou seja, nem depois de morto o negro tinha paz. Depois da Carolina do Sul, eles conseguiram chegar à Carolina do Norte, que era um estado assim também muito violento em relação à escravidão. E lá ela conseguiu abrigo na casa de um casal abolicionista. E a Cora consegue abrigo nessa casa, fica 4 meses escondida no sótão, junto com os ratos, e sem poder sair para nada, até que a família que está ajudando Cora é denunciada por alguém, e aí ela é pega e a família sofre as consequências, vão para enforcamento. Aliás, é interessante também a gente observar que não somente os escravos eram punidos, mas também as famílias que ajudavam os escravos, né? Nesse caso aqui, elas eram enforcadas em praça pública, como se fosse um show, assim, de domingo à tarde, sabe? Uma atração. Que mais uma vez a Cora consegue escapulir do caçador e consegue chegar até a Indiana, numa fazenda chamada Fazenda Valentine. E lá, sim, já é um estado que aceita um pouco mais, né? Já é mais abolicionista. E ela consegue trabalhar, consegue estudar, consegue cuidar da saúde, só que tinha gente que não aceitava aquela situação, né? Aquele monte de negro lá naquela fazenda. O que era aquilo, né? E aí, então, ela sofre uma emboscada e o lugar onde ela ficava, onde os negros ficavam, é queimado e, mais uma vez, ela é capturada e, mais uma vez, consegue fugir. E aí eu queria levantar com vocês aqui uns pontos pra gente discutir melhor, tá? Porque, assim, gente, sério, sem brincadeira, eu tava detestando o livro. Eu tô sendo sincera aqui com vocês, eu não tava gostando, tá? Porque pra mim, esse negócio de uma personagem principal, coitada, escrava, ok, mas fugindo o tempo inteiro, já é mais do mesmo, né? Só que aí, no meio da leitura, eu tive um clique, eu tive um estalo, assim, muito doido. E foi quando eu percebi que o livro não era a respeito de Cora. Ela não é a personagem principal do livro. O personagem principal do livro é a fuga. A fuga e a busca pela liberdade. Porque todos os personagens do livro estão em busca da liberdade, né? E o bandido da história não é o caçador de escravos. O bandido da história é a própria escravidão em si. E as pessoas que apoiavam a escravidão. Mesmo porque eles, os escravocratas, achavam que estavam fazendo a coisa certa. Eles tinham várias justificativas, e principalmente justificativas divinas, para poder ter escravos. Teve uma passagem que foi até interessante, que uma mulher falou assim, se os escravos não tivessem nascido para apanhar e trabalhar, eles não estariam nessa situação. Deus não teria permitido uma coisa dessas. Se o homem branco não tivesse nascido para ser um senhor de escravos, isso não ia acontecer, porque Deus não ia permitir uma coisa dessas. Então, quando eu olhei a história com esse viés um pouquinho mais profundo, eu comecei a gostar mais da história, tá? Da história. E aí, junto com a questão da fuga e da busca pela liberdade, eu achei bacana também as reflexões que a própria Cora fez em relação à liberdade. Porque ela falou que, poxa vida, quando eu era escrava, tudo bem, eu apanhava, eu tinha metas de tanto de algodão que eu tinha que colher por dia, mas lá eu podia andar livremente na fazenda, né? Eu só tinha que cumprir com as minhas obrigações. E quando ela estava presa, escondida no sótão da casa que eu acabei de falar, ela se questionou, que liberdade é essa? Que eu tenho que ficar presa, escondida de todo mundo? E outro ponto também, que liberdade é essa em que ela vai, que se ela um dia for uma mulher livre, ela vai ter que continuar lidando com os preconceitos. Será que vale mesmo a pena? Então ela meio que se arrepende algumas vezes de ter fugido da fazenda. Porque era muito difícil, né? O caminho que ela tinha que percorrer era muito doloroso até conseguir liberdade. Então isso eu achei legal. Só que em contrapartida, eu me irritei um pouquinho com esse monte de pensamento da Cora.
porque o autor, o narrador, coloca a Cora como sendo uma pessoa ignorante, já que ela nunca teve estudo, mas ao mesmo tempo ela tem umas reflexões muito profundas e muito engajadas, sabe? Da situação dela, da situação da escravidão, do meio em que ela vive. Não que ela não pudesse ter esse tipo de reflexão, mas como sendo uma pessoa abertamente caracterizada como limitada aqui no livro, eu achei que a construção da personagem não ficou tão bacana, essa adequação entre quem ela era e o que ela pensava, tá? Esse eu achei um pontinho negativo. Um outro ponto que eu achei bem interessante, que eu vi aqui na revistinha, é que eles colocam o livro, a história, como realismo mágico. E isso eu sei que já deu um bafafá danado, tá? Tem gente falando que é, tem gente falando que não é. Então, pessoal, vou ser sincera com vocês. Eu não tenho, assim, a capacidade para entrar nessa discussão, porque eu não tenho tanto conhecimento assim e nem li tanta coisa assim de realismo mágico, nem fantástico, nem realismo maravilhoso, porque cada um tem a sua vertente, tá? Mas vamos pensar um pouco. O autor coloca uma rota de fuga, vamos dizer assim, abstrata, né, que era uma coisa mais, vamos dizer assim, mais humana, e ele concretiza isso no livro como sendo uma estrada de ferro por baixo da terra. Então a gente tem aqui construído uma estrada de ferro cujo trem anda embaixo da terra, no século XIX. Não é possível. Sem contar que a estrada de ferro funcionava, ninguém sabia como, ninguém sabia quem construiu, ninguém sabia quem era o dono, ninguém sabia quem dava manutenção. O autor também aborda aqui exames, pesquisas genéticas, cirurgias de esterilização no século XIX. Eu acho que ainda não era possível. Ele também coloca aqui na história arranha-céu, elevador, alguns elementos futuristas. No século XIX ainda não tinha, não era possível. Então, considerando esses fatores, eu não sei se pode se caracterizar por realismo mágico, mas eu enxergo como uma licença poética do autor, sabe? Para trazer esses elementos mais bem ficcionais, já que a história da escravidão e de Cora e das fugas era muito real, aconteceu de verdade. Então, claro que não como estão aqui, né? Mas assim, foram várias histórias, né, difíceis de escravidão. Então, ele colocar esses elementos mais fantásticos ou mais ficcionais, eu enxergo como uma licença poética do autor. Mas assim, o que eu posso dizer é que do pouquinho que eu li de realismo mágico, eu sei não, tá? Eu tenho minhas dúvidas se isso aqui, se eu, Isa, tá? Eu, Isa, não sei não, se eu enquadraria esse livro nessa categoria, sim. Um outro ponto interessante que eu gostaria de levantar com vocês é sobre a Mabel, a mãe da Cora. A gente sabe, logo no início do livro, que ela é a única pessoa que conseguiu fugir e chegar ao norte, virou uma mulher livre. Então todos eles idealizavam o mesmo destino que Cora, todos eles queriam a mesma coisa, os escravos, né? Só que aí no penúltimo capítulo do livro, chamado Mabel, a gente descobre o que aconteceu com ela. E olha só, eu tinha certeza que a Mabel não tinha conseguido chegar lá. Não sei porquê. Então, quando eu li o capítulo sobre a Mabel, não me surpreendi. Mas eu sei que pegou muita gente aí de calça curta, né? Mas assim, eu tinha certeza que ela não tinha conseguido chegar lá. Só que eu não sabia o porquê. E nesse capítulo, né, no penúltimo capítulo do livro, a gente fica sabendo que Mabel, na verdade, morreu por uma picada de cobra, pertinho da fazenda. Eu acho que ela não andou nem, sei lá, daqui a ali. Então, eu achei super interessante um livro, né, que foi construído a partir desse ideal de liberdade. Todo mundo queria ser como a Mabel, só que ninguém sabia que ela não tinha conseguido, ela não conseguiu chegar lá, ela não conseguiu alcançar os sonhos dela. Achei interessante, também bem irônico, né, o autor colocar isso dessa forma. A natureza mesma conspirou para que Mabel não conseguisse realizar o sonho de ser uma mulher negra livre, né? Em relação ao final do livro, eu sei que muita gente não gostou do final, porque o final é aberto. Eu, particularmente, adoro finais abertos. E aqui nesse final a gente tem mais um limite aí do que é ficção e do que é realidade, do que é a Underground Railroad real, da vida mesmo, da realidade e da ficção. Porque no final a Cora acaba ferindo muito, né, gravemente
o caçador de escravos, o Ridgway, e ela continua fugindo por baixo da terra, né, no túnel do trem, e quando ela vê a luz no fim do túnel, é uma luz de esperança, e ela consegue sair entre trancos e barrancos, e quando ela chega lá fora, tá passando uma carroça, e aí o cara da carroça oferece ajuda. Diz que estava indo para a Califórnia, que também lá era uma terra de prosperidade, de promessas. E então ele pega a Cora, coloca na carroça, dá comida, dá roupa e dá também uma nova esperança para Cora. E a história acaba aí. Então a gente não sabe se Cora conseguiu chegar no norte, se ela conseguiu chegar no oeste, se ela sobreviveu. A gente não sabe se tem alguém que continua perseguindo a Cora, mesmo porque eu esqueci de falar. Ela não era só uma fugitiva, ela era também uma assassina, né? Porque ela matou sem querer um menino lá no início do livro. Então achei interessante que nesse ponto, no final do livro, a Underground Railroad da realidade e da ficção, elas se encontram. Né? Porque talvez esse homem que ajudou a resgatar a Cora poderia fazer parte desse esquema, desse sistema de ajuda, e resgatava negros fugitivos ao longo do caminho. Então acabou que o final eu achei bem interessante. E esse livro aqui, eu vou assumir para vocês que ele me conquistou pela história, basicamente, tá? E eu só comecei a gostar da história na segunda metade, assim, do livro, lá pela página 150, assim, antes eu tava meio arrastada, mesmo porque eu tive probleminhas com o estilo de escrita do autor. Não é o meu preferido definitivamente. Muito truncado, muito pontuado, muito parado. Eu prefiro uma coisa mais fluida, mas tudo bem, não faz o meu estilo, mas muita gente gostou, e aí quando eu coloquei na balança, eu vi que eu tinha mais pontos positivos do que negativos para falar sobre ele. Então, no geral, foi um livro que eu gostei bastante de ter lido, e eu gostei principalmente das reflexões que ele me trouxe quando eu terminei de ler, porque mesmo depois de terminar, eu ainda continuei refletindo sobre ele, sobre alguns pontos, eu fiz muitas anotações durante a leitura, e depois que eu li cada uma delas, eu comecei a encaixar as coisas e entendi, basicamente, o grande objetivo aqui do autor, né, que Cora foi uma mulher que nunca desistiu dos seus sonhos. A gente não sabe o que acontece com ela depois, mas ela nunca desistiu, ela sempre foi até o fim. Então, pelo livro e pela história de Cora não ter um final definido, eu entendo que essa é uma luta, a luta pela liberdade, a luta contra o preconceito racial, principalmente, é uma luta que não tem fim, porque sempre vai haver algum tipo de preconceito. Então, essa reflexão que eu tive, que muitos de vocês tiveram também, acho que foi uma conclusão interessante para esse final aberto, sabe? Pronto, eu quero saber se vocês concordam comigo nos pontos que eu levantei. Vamos levar a discussão lá pro aplicativo que tá bem bacana, tá, pessoal? E no mais, se vocês acham que eu deixei de falar alguma coisa, vamos comentar aqui embaixo, também no aplicativo da Tag. E é isso, como eu sempre digo, então, muito obrigada pela companhia, muito obrigada por assistir. Um beijo, até os próximos vídeos. Tchau, gente, brigadão!